Todas as 25 deputadas estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo foram alvo de um e-mail coletivo contendo ameaças de mortes e outras formas de violência. Sim, vocês são deputados, vocês já sabem que tipo de violência nós estamos falando. A mensagem incluía ofensas misóginas, racistas e capacitistas, além de citar nominalmente algumas das parlamentares. Em resposta, 13 deputadas registraram uma queixa-crime junto à Polícia Civil, solicitando providências urgentes. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, violência política de gênero. É mais uma segunda-feira aqui no Brasil, mas que a gente não pode normalizar. Exatamente, Sofia, não dá para normalizar. A gente não tem acesso exatamente ao e-mail que foi enviado, até por uma questão de proteção, foi uma orientação que todas as deputadas receberam, porque algumas são citadas nominalmente, com detalhes sobre sua rotina, detalhes sobre a sua vida, e pelo menos um ponto que a gente vai trazer aqui é positivo, que é a prisão de uma pessoa que está sendo acusada de ter enviado esse e-mail com essas ofensas. E um detalhe, foi registrada uma ofensa contra todas as parlamentares de partidos distintos, de linhas de políticas distintas, ou seja, não foi uma questão de ofensa apenas à extrema-direita ou apenas à esquerda. Geralmente a esquerda recebe muitas dessas ofensas, né? Racismo, misoginia, não foi algo direcionado para uma questão ideológica. A gente acredita, de fato, pelas informações que foram passadas, que se trata de um misógino, de uma pessoa da linha dos Red Pills, que o Red Pill ele saiu da tela do computador, que ele só falava ali, fazia aquelas ofensas, bebendo Campari num podcast sozinho ou com outro Red Pill igual, e ele partiu para buscar outras formas. Uma delas foi enviar e-mail para as parlamentares, e assim, eu não vou dizer que bom que ele enviou esse e-mail, mas nesse momento, a partir desse e-mail que foi enviado, ele foi preso. Então, tem um lado aí que é minimamente positivo, mas é assustador a proporção que a violência vem se tornando no Brasil, é algo comum do cotidiano, sobretudo quando a gente fala de política e mulheres também aí indo para uma linha de dissidentes, né? Das mulheres que têm uma luta ativa na sociedade e são alvo aí dessa perseguição e, nesse caso, não foi concluído. Mas o que faltou para ser, né, Sofia? Então, vou te pedir para trazer a primeira matéria que fala sobre essa violência sofrida pelas parlamentares. A gente vai pegar a matéria também que fala dessa prisão. Por favor, Sofia. Vamos lá. Caso gravíssimo, né, que deputadas de São Paulo denunciaram. A polícia apreendeu um computador, também um celular, na casa de um homem de 28 anos, suspeito de ter enviado um e-mail coletivo a deputadas estaduais de São Paulo, com muitas ameaças gravíssimas de estupro, também de morte. Esse caso foi registrado como ameaça, injúria racial e falsa identidade. As deputadas publicaram isso que a gente está vendo aí na sua tela, um manifesto nas redes sociais, ameaças que foram direcionadas também às famílias das deputadas. A gente conversou com a deputada Paula Nunes, do PSOL. Ela falou dessas ameaças, né, ao trabalho das parlamentares, algo que é muito frequente. Vamos ouvi-la. Essa não é a primeira vez que eu recebo ameaças ou que outras de nós recebemos ameaça, mas a novidade é que todas as deputadas foram ameaçadas ao mesmo tempo. E que a única coisa que nos unifica, considerando que somos de partidos políticos distintos, com orientações ideológicas distintas, a única coisa que nos unifica é o fato de sermos mulher. E aí mora a grande gravidade dessa situação. Não é possível que o nosso país siga alimentando a violência política de gênero dessa forma. Não é possível que num país em que uma vereadora foi assassinada, como é o caso de Marielle Franco, a violência política de gênero siga existindo de uma forma que parlamentares mulheres do maior parlamento estadual do país, da América Latina, sejam ameaçadas exclusivamente pela sua condição de ser mulher e tenham seus mandatos inviabilizados, impedidos, ameaçados. Essa é uma ameaça não só a nós, mas é uma ameaça à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é uma ameaça à democracia do Estado de São
São Paulo e por isso nós exigimos uma investigação profunda para que parem imediatamente os casos de violência política de gênero contra as mulheres no nosso estado. Eu conversei com a deputada Paula Nunes e ela disse que a orientação da polícia é não divulgar esse e-mail, né? Até porque tem nomes, muitos detalhes das vidas, né, parlamentar e pessoal de todas essas deputadas que foram vítimas dessa ameaça. Então a orientação é só falar dessa forma como ela conversou com a gente aqui, de uma forma genérica. E, enfim, esse e-mail tem conteúdo misógino, racista e capacitista. Então, por isso, elas têm que se preservar também, né? História muito Difícil, né, Sofia? Extremamente absurdo. Eu até li aqui um comentário que alguém, acho que foi uma insanidade, perdoe se não foi, mas falou que a pessoa se sentiu tão confortável, né, que aí saiu das telas, né, e foi para a vida real, porque as pessoas, infelizmente, vêm fazendo isso. Eu vou te pedir para trazer a matéria da Rádio e TV Justiça, por favor, porque mostra, justamente, fala sobre essa prisão, a prisão de um investigado que teria enviado esses e-mails. Ele foi rapidamente rastreado e já foi preso. Bora lá. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca na casa de um homem de 28 anos, suspeito de ameaçar deputadas estaduais. Durante a ação foram apreendidos um computador e um celular. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado como ameaça, injúria racial e falsa identidade. A investigação está com a assessoria da Polícia Civil junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. As ameaças estavam em um e-mail com conteúdo misógino, racista e capacitista. A mensagem citava nominalmente algumas deputadas e incluía ameaças de morte e estupro. O presidente da Alesp, André do Prado, acionou as polícias civil e militar. Pois é, Sofia. Eu trouxe um livro para indicar para o pessoal aqui, tá? Não estou ganhando da editora não, tá, gente? Eu comprei bonitinho, que nem sempre foi sobre nós. Esse livro são relatos de violência política de gênero, ele tem várias autoras, ele tem artigo da Isa Pena, da Daniele Franco, da Áurea Carolina, da Dilma Rousseff, Érica Hilton, já falei Isa Pena, Jandira Fegali. Ele foi organizado pela Manuela Dávila, ela também fala sobre o que ela sofreu nesse livro. Tabata Amaral, Sônia Guajajara, Talíria Petroni, tem muitas autoras. Aqui da Bahia tem uma também, Olívia Santana, e elas falam desse livro aqui justamente violências que essas parlamentares sofreram e vêm sofrendo ao longo de alguns anos. Eu lembro que eu comprei esse livro logo no lançamento, então ele veio até autografado pela Manuela Dávila, aqui, bonitinho. Aquele autógrafo super genérico. Mas eu trouxe esse livro para falar uma coisa. Se eu não me engano, ele é de 2020 ou 2021. E esse livro foi organizado com parlamentares do Brasil inteiro que sofreram violência política de gênero. E a gente vê em 2025 isso volta a acontecer em grande escala em todo o parlamento. A gente já falou aqui sobre silenciamento, a gente já falou aqui sobre assédio, a gente já falou sobre diversas formas de violência. E o mais comum, inclusive, é o silenciamento que acontece todos os dias, em todas as sessões de todas as casas legislativas do país. Isso é um fato. E a gente não pode tratar isso com a naturalização. Aquele carinha que está ali tomando o Campari dele na live, ele não é uma pessoa deslocada de quem manda um e-mail e tenta sobre a vida dessas parlamentares. Isso tudo está conectado. Então, se a gente puder, o mínimo que a gente pode fazer na nossa sociedade é tentar combater aquela galera ali, não deixar aquela galera ter visibilidade, não deixar crescer, ignorar aquele red pill, mas também, quando for um caso de violência, denunciar. Essas pessoas, elas são nossas vizinhas, elas existem, elas não são unicórnios, sabe? Então, é importante que a gente comece a se atentar a quem está no nosso redor e os discursos que a gente vem ouvindo. É muito importante que a gente tenha esse olhar mais cuidadoso na nossa sociedade para tentar coibir, né? Isso é o que a gente pode fazer, Sofia. E, por outro lado, a gente precisa que as instituições também promovam o cuidado e a segurança das parlamentares, além de, aí eu acho que é uma questão muito possível, a gente pensar em combater a própria cultura da violência, do machismo, do assédio, a cultura do patriarcado, que ainda é muito forte em todas as instituições. Então, realmente, essa pessoa ela se sente muito segura de fazer alguma coisa dessa linha, de mandar um e-mail ameaçando todo mundo para ser preso
e chegar na delegacia, chegar no. Se até essa pessoa continuar presa e for cumprir pena, eu não duvido que ele consiga montar uma seita dentro do presídio, porque existe uma passabilidade, uma confiança em pessoas com esse discurso de uma mulher presta e temos que matar todas, que é um absurdo, Sofia. É isso. Pois é, Dai. E eu, quando vejo essa notícia aí, tem um ponto que eu queria destacar, que foi o fato de que as 25 parlamentares mulheres receberam as ameaças. Isso aí fica para as mulheres da direita, para as mulheres antifeministas, para as mulheres que. Para essas mulheres que acham que não, isso é com. O problema é delas, é as mulheres ali da esquerda. Eu, não, eu sou uma mulher de direita, eu sou uma mulher conservadora, eu sou uma mulher de família, isso não vai me afetar. Vai. Vai. No final das contas, você vai ser colocada no balaio junto com todas as outras mulheres. Não interessa se você é bolsonarista, patriota, no final isso vai chegar em você também. E também o outro ponto que eu acho importante trazer, Dai, é que sim, tem que denunciar, mas mais do que denunciar, tem que cobrar que seja feito algo com essas denúncias. Porque também uma coisa que não falta são denúncias que não levam a lugar nenhum. Né? Nesse caso, a gente viu que a polícia foi atrás e que já chegou um cara já chegou a prestar depoimento. Ele diz que ele é inocente, que usaram as contas dele para tentar incriminá-lo, etc, etc. Aí cabe à polícia, através das suas investigações, aí definir se isso é verdade ou não. Mas que pelo menos algo está acontecendo. Mas algo está acontecendo porque quem quer que tenha feito isso foi estúpido ao ponto de mandar para as 25 de uma vez só. Porque a gente sabe que, dependendo de para qual fosse, a resposta não seria a mesma. A gente sabe que tem deputadas, não apenas deputadas estaduais, mas deputadas federais. A gente está falando de mulheres em cargos ainda mais altos que recebem esse tipo de coisa e que não dá em nada. Então a pessoa aí cometeu um erro de mexer com todas de uma vez só. Mas a gente sabe que mesmo quando nós estamos falando de parlamentares, às vezes essas denúncias não levam a nada. Então é mais do que denunciar, é denunciar e cobrar para que essas denúncias sejam investigadas e que os responsáveis sejam punidos e assim por diante. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.